Notícia urgente agora, uma bomba acaba de ser confirmada, você vai ver todos os detalhes aqui comigo. Ministro acaba de renunciar, isso mesmo, não aguentou a pressão e renunciou agora. Você vai ver em detalhes aqui, tem uma notícia urgente sobre o fim de Alexandre de Moraes e Luiz Inácio Lula da Silva. O Eduardo Bolsonaro acabou de confirmar uma bomba, algo gravíssimo aqui para você agora, hein? O bicho tá pegando, as coisas estão acontecendo aí. A Magnitsky acaba de avançar. Vou mostrar para você aqui em detalhes, pressão total dos Estados Unidos, a semana começando aí com tudo nesse momento, viu? União Brasil convoca uma reunião de emergência sobre a expulsão de um ministro. Vou mostrar para vocês aqui, notícia grave, tem gente que perdeu o mandato, viu? Tem político aí que acabou de perder mandato, tem muita coisa acontecendo agora. Lula e Moraes atingidos neste momento, Estados Unidos envolvido, coisa grave, coisa grande acontecendo. Você que está acompanhando, preste atenção aqui, ó. Vou colocar essa bomba que acabou de ser revelada, né, aqui através deste vídeo, você vai acompanhar comigo e tem muita notícia importante nesse vídeo, fique até o final. Só quero pedir para você que ainda não se inscreveu nesse canal, para você se inscrever agora, ative o sino com todas as notificações, deixa o seu like para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho, né, e vamos para cima, tem muita coisa importante. O Trump vai salvar o Brasil e agora ele dá mais um passo. A estratégia dele é muito simples. Ele quer utilizar a Interpol. Ele quer conseguir provas, ele quer processar e ele quer caçar em seguida, utilizando a Interpol, os políticos brasileiros e também o judiciário, principalmente o judiciário. Qual que é a estratégia? Você pode utilizar muitos meios para aumentar a sua influência no mundo. E, no caso do Trump, ele quer utilizar a influência política, que é a mais eficiente, tá? Você pode ter influência econômica, por exemplo, a China tem muita influência econômica no Brasil, que aí dessa influência econômica nasceu uma certa influência política. Mas a influência política da China no Brasil não é tão aprofundada, porque a nossa ideologia, a ideologia do Lula, sim, é alinhada com a China, mas a ideologia do brasileiro, não. Hoje o Brasil é muito mais conservador e de direita do que o Lula. Ou seja, hoje é um presidente que não representa a maior parte da população. E por isso que ele tem tudo, indica que ele vai cair em 26, caso indivíduos não coloquem o dedo na balança. Mas temos que lembrar que se eles colocarem o dedo na balança, talvez o Trump coloque a mão. Perfeito? Mas o que o Trump está fazendo agora para ir para cima desses indivíduos utilizando a Interpol? Pelo que vazou, eu vou mostrar para vocês na íntegra, vocês tirem as suas conclusões. Mas pelo que vazou, ele está ali fazendo um traçado de investigação para conseguir identificar qual a origem das fortunas dos indivíduos do STF. Saiu boatos que a fortuna do Alexandre de Moraes ultrapassa a casa do R$ 1 bilhão. Aí eu te pergunto, como que o Alexandre de Moraes, ganhando 50, 60, 100 mil, tem penduricalho 500 mil por mês, que seja, como que ele chega ao bilhão? Não. Você pode ficar, não, mas 500 mil por mês não chega ao bilhão? Não chegou ao bilhão. 500 mil por mês você vai ganhar 6 milhões por ano. Eu acho que ele deve ser um homem caro, ele deve gastar bem. Mas mesmo assim, vamos supor que ele consiga juntar esses 6 milhões todos os anos. Em 10 anos, ele chega a 600 milhões. Não 1 bilhão ainda, considerando que ele não vai gastar nada. Ou seja, esquece, pelo salário dele, ele não consegue chegar ao bilhão. Ou seja, tem que ter origens de outros canais. Quais são esses canais? Esses canais são legais? Não sabemos, mas o Trump está querendo descobrir. E não só do Alexandre de Moraes, dos outros indivíduos também. Porque ele percebeu que a Magnitsky vai causar o efeito, mas não o efeito necessário. Mas o efeito que pode ser causado, que seria uma bomba nuclear, é porque ele vai ter dois impactos se ele utilizar a Interpol. Impacto 1, ele vai fazer a investigação, ele vai julgar e ele vai provar que o indivíduo é corrupto. E essa prova vai acabar com a imagem do indivíduo em relação à população brasileira. Ou seja, a popularidade do indivíduo já está baixa, vai para o buraco. Primeira fase. Segunda fase, ele começa a caçar com a Interpol. Hoje o Brasil tem parceria com a Interpol. Obviamente que eu não acredito que a polícia brasileira vai prender um ministro do STF, mesmo que o Interpol mande. Mas
você acabou de quebrar uma relação de muito tempo. E isso vai causar um desespero completo. Mas agora imagina o mundo todo concordando com o devido processo legal americano que julgou o ministro brasileiro e provou que ele tinha relações esquisas, por exemplo, com o crime organizado. Eu acredito que além de você conseguir colocar o nomezinho dele na lista de Interpol, você também consegue um apoio popular gigante. Agora imagina isso na cara do gol de 26. Essa parece ser a estratégia. Ah, Fernando, você está um devaneio. Não é um devaneio. A Odebrecht, eles começaram a remexer agora. E começou agora para quê? Porque a investigação tem que estar aprofundada em 2026. Tudo isso é um roteiro. E o roteiro, o centro, o ápice desse filme, o ápice desse teatro, o ápice dessa peça, o ato principal acontece próximo de outubro de 2026. Então está tudo sendo orquestrado. Ele vai atacando a imagem do Lula step by step, não só do Lula, do governo como um todo. E ele vai jogar o Brasil, se tudo der certo, totalmente para a direita, mesmo considerando que agora o Lula teve um pouco mais de fôlego. E vou ter que até me corrigir no passado. Eu falei que o Trump teve algumas vitórias, mas também teve grandes derrotas. E agora, nesse exato momento, o número de vitórias do Trump excede muito o número de derrotas. O homem realmente está entrando para a história e eu nunca imaginei que eu falaria isso, mas possivelmente como um agente da paz e um gênio da negociação. Como assim, Floriano? Vamos começar aqui então, mas antes, lembra de... Meu Deus, olha aí, gente, muita coisa acontecendo. Você que está acompanhando aqui, preste atenção. Teve renúncia do ministro. Vou mostrar aqui em detalhes, tá? Renúncia do ministro. Teve aqui, ó, político que perdeu mandato, acabou de perder mandato, tá? União Brasil convoca reunião de emergência. Vamos acompanhar, vai comentando aqui qual é a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo nesse momento. Vai comentando, vai participando. Olha só, União Brasil convoca reunião para decidir se expulsa o ministro do Turismo, Celso Sabino. O partido o acusa de infidelidade partidária após ele recuar da decisão de deixar o governo Lula, contrariando o ultimato dado pela Federação União PP. Vamos lá, olha lá. União Brasil deve decidir se expulsa, né, vai decidir nessa quarta-feira aí, dia 8, se expulsa o ministro do Turismo, Celso Sabino, por infidelidade partidária. A reunião da Executiva Nacional foi anunciada nesse domingo pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, em postagem nas redes sociais. Segundo Caiado, o partido também discutirá a dissolução do Diretório Estadual do Pará, presidido por Sabino. União Brasil precisa ser comandado por quem realmente se posiciona contra o governo do PT e luta contra a venezuelização do Brasil, afirmou o governador. Olha aí, meu povo! A medida ocorre após Sabino recuar da decisão de deixar o governo federal, contrariando o ultimato dado pela Federação União Progressista, formada entre União Brasil e PP. O partido determinou que seus filiados com cargos federais deveriam se desligar do governo sob pena de expulsão. Em 26 de setembro, o ministro havia apresentado pedido de demissão, mas acabou permanecendo no cargo a pedido do Lula. Vamos ver o que vai acontecer aí, né? Vamos ficar de olho aí, porque, ó, tem renúncia. Renúncia agora. Vamos ver aqui, renúncia, né? Renúncia agora, só para você. Antes dessa renúncia, o Alexandre Frota acaba de perder o mandato, tá? Por causa que ele foi condenado por difamar Jean Willis. Jean Willis. O Alexandre Frota perde mandato de vereador em Cotia após ser condenado por difamar Jean Williams. Decisão da Câmara de Cotia seguiu determinação judicial e encerra a trajetória política recente do ex-parlamentar. Então, Alexandre Frota aí, ó, encerrando, né, sua carreira aí política como vereador aí em Cotia, foi condenado agora e tem notícia aqui do ministro que renunciou. Vamos ver aqui todos juntos, vai comentando, participando, deixa o seu like. Olha só, Premier da França renuncia menos de um mês após assumir. O
presidente Emmanuel Macron aceitou a demissão do premier, está vendo ele na tela aí. Tá? Nesta segunda, o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, renunciou ao cargo horas após anunciar a composição de um novo gabinete. Emmanuel Macron aceitou a demissão do premier, agravando a crise política vivida pela França há mais de um ano. A renúncia aumenta a chance de uma dissolução do parlamento e da convocação de novas eleições. A França teve 5 primeiros ministros nos últimos 2 anos e com apenas 27 dias, o governo Lecornu se torna o mais curto desde 1958, quando a França instituiu a Quinta República. Após o anúncio da queda de Lecornu, alguns líderes da oposição pediram a renúncia de Macron. A contagem regressiva começou, é o que disse a deputada Mathilde Panot, líder do partido A França Insubmissa, considerado de ultra-esquerda. Lecornu apresentou uma carta de demissão poucas horas após o presidente da França, Emmanuel Macron, ter anunciado uma nova composição de governo, com uma reformulação de ministros para trabalharem sob Lecornu. O premier atribuiu sua renúncia à intransigência dos partidos políticos do país, e segundo que ele colocaram seus interesses à frente dos da França, né? Ele falou, eu estava pronto para ceder, mas cada partido político queria que o outro adotasse todo o seu programa, disse ele em um discurso no pátio do Palácio de Matignon, sede do gabinete do primeiro-ministro. Então vamos ficar ligados em tudo aí, que as coisas estão acontecendo na política, né? Muita coisa acontecendo, a gente tem que ficar de olho. Vai comentando, deixa o seu like, contribua com o nosso trabalho aqui e a qualquer momento eu volto.